Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, no livro de Salmos, o Salmo de número 143, o Salmo de número 143, e nós vamos ler o versículo de número 7. Graças a Deus. Salmo 143 e o verso de número 7 diz assim, oração de Davi: Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Fique com sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, pedimos, continua falando conosco, ministrando aos nossos corações. Fala através da sua palavra tudo aquilo que nós precisamos ouvir, dando direção, dando refrigério, conforto, abrigo, segurança. Que em tudo o que o Senhor falar nessa noite possa, Pai amado, trabalhar nos nossos corações. Pedimos assim, damos a liberdade para que o Espírito Santo assim o faça. Oramos no nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amados, quando nós lemos essa palavra, nós vemos que neste momento da vida de Davi, esta oração retrata um momento em que ele estava perdendo as esperanças. Talvez ele tentasse ali se apegar em algo ainda quando ele falava com Deus nessa oração. E semelhante a Davi, o medo muitas vezes assola o nosso coração a ponto que nós venhamos a sentir o mesmo sentimento de Davi, de não enxergar a esperança, não ver uma possibilidade de mudança, de repente olhar para o horizonte e não vislumbrar uma saída, olhar para todas as direções e não encontrar uma porta, não encontrar algo em que nós possamos nos agarrar, algo que nós possamos acreditar. E Davi aquele ora para Deus de maneira muito sincera, dizendo qual era o sentimento do seu coração. E como Davi, querido, nós, quando chegamos em momentos assim, precisamos abrir o nosso coração. Muitas vezes nós temos aquela postura de tentar manter uma aparência de total controle da situação, de total certeza, e muitas vezes nosso coração está aflito, está angustiado, está com medo, está temeroso. A Bíblia não fala diretamente o que acontecia neste momento na vida de Davi, mas a sua oração, ela nos traz algumas lições daquilo que Deus pode fazer na nossa vida quando nós nos achegamos a Ele e abrimos o nosso coração. Eu me lembro certa vez que uma pessoa que conheço estava aflito por conta de um diagnóstico médico que na verdade nem havia sido dado. O médico falou que talvez seria aquela situação, e aquela pessoa já ficou aflita, já perdeu o sono, já deixou de dormir, deixou de comer, e passaram-se os dias depois do exame, quando o médico abre o resultado do exame, diz para aquela pessoa: olha, não era nada, era uma suspeita, mas pelo que eu vejo aqui está tudo bem. E muitas vezes, por conta de situações assim, nós sofremos antes da hora. Mas seja o caso das boas ou das más notícias, quando nós sentimos com medo, ou até mesmo sem esperança, porque as notícias que temos ouvido não são agradáveis aos nossos ouvidos, nós temos que chegar a Deus e abrir o nosso coração, falar para Ele tudo o que estamos sentindo, toda a nossa dor, tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que nos preocupa, lançar diante do Senhor. E nesse momento, quando fazemos assim, Deus nos ensina como também ensinou a Davi, amém? Porque Deus nos ajudará, querido, a se achegar mais perto dEle. Ele nos dará a oportunidade de conhecê-lo mais. Eu queria falar sobre esse tema nessa noite, se achegar mais a Deus, trazendo dentro da oração de Davi aquilo que Deus fez com Davi e vai fazer também comigo e com você, se nós abrirmos o nosso coração para Ele e expomos a Ele tudo aquilo que está dentro do nosso coração. A primeira coisa que Deus fez com Davi, quando Davi clama, está no versículo de número 5 do Salmo 143. Diz assim: eu lembro do passado e penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. A primeira coisa que Deus faz com Davi, quando Davi se achega e abre o seu coração, Deus faz ele se recordar das obras que o Senhor já havia realizado na vida dele e através da vida dele. É interessante, querido, porque Deus não traz para Davi neste momento a experiência dos outros, mas Deus o faz recordar das suas próprias experiências. E eu quero que você olhe para a tua vida, querido, neste momento, e comece a se lembrar daquilo que Deus já realizou na sua vida.
daquilo que Deus já fez na sua história. Quero que você olhe para a tua vida hoje, lembre-se de quem você era e de quem você é hoje em Deus. Eu quero que você olhe para trás e pense na sua trajetória, em tudo aquilo que Deus realizou, livramentos, provisões, palavras de direção, palavras de cuidado, momentos em que você também se sentia sem saídas e Deus veio com resposta, momentos também que você não sabia o que fazer e Deus usou alguém para te dar ali uma direção clara da parte de Deus, momentos em que você se sentia angustiado, mas o Espírito Santo veio e te abraçou, te colocou de pé novamente. Eu quero que você se lembre daquilo que Deus realizou na sua vida e nas obras que Deus fez através da sua vida. Dias em que Deus usou a sua boca para tratar sobre uma vida, levando uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Dias em que Deus te usou para evangelizar uma vida que precisava ouvir do amor de Deus. Vidas que Deus te usou para quando você impôs as mãos sobre alguém e orou por aquela pessoa. Dias em que Deus fez de você um exemplo de vida para alguém, mesmo você não abrindo a boca, mas as suas atitudes, a sua conduta, trouxe uma luz para aquela pessoa que estava próxima de você, mostrando como referência. Eu quero que você se lembre, querido, porque Deus não deixou de trabalhar na sua vida, e Deus não deixou de trabalhar através da sua vida. E por mais que este momento talvez não seja aquele que você gostaria de estar vivendo, Deus quer te lembrar que Ele continua sendo Deus na sua vida. O salmista no Salmo 71, no verso 20 e 21, ele disse: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações. Porque o salmista deixa claro, Deus não isentou de passar por tribulações, por batalhas, e aqui ele fala, por muitas e duras tribulações. Aí ele diz: restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir, tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás. O salmista está reconhecendo que as batalhas e tribulações não são maiores do que o Deus que ele serve, e por mais que ele possa ter chego a um momento que parece que ele está no fundo, Deus o fará subir novamente. Ele confia em Deus a ponto de dizer que Deus o fará uma pessoa mais honrada ainda, deixando claro que o último estágio será melhor do que o primeiro. Deus, querido, tem poder para realizar isso na vida daqueles que creem. E Deus estava falando para Davi de maneira direta: não se esqueça, eu sou aquele que realizou desde o início, eu sou aquele que cuidou você desde o caminho, você é aquele que saiu por detrás das malhadas. Eu continuo contigo mesmo em meio a essa batalha, e da mesma forma é comigo e com você. Da onde Deus nos tirou, da história que nós vivemos, para onde estamos hoje. E talvez você que está acompanhando essa transmissão, e você é aquele que ainda está no lugar ainda sem saídas, querido, eu quero te dizer, esse Deus também quer realizar na sua vida, quer também transformar a sua história, quer mudar também a sua realidade. Para isso nós devemos entregar a nossa vida, os nossos planos na mão dele. Quando Davi abre o coração para Deus, a segunda coisa que Deus faz para ajudá-lo é dar o caminho para alcançá-lo. A oração de Davi revela um coração que entendeu que ele tinha que depender de Deus. No versículo 6 do Salmo 43, do Salmo 143, versículo 6, ele diz: a ti levanto as minhas mãos em oração. E ele diz: como terra seca, eu tenho sede de ti. Quem já teve a oportunidade de ir nas regiões do Nordeste, ou quem viu também fotos daquele lugar, sabe que há lugares que são tão secos que a terra chega a rachar. E quando uma água é derramada, parece que a água some rapidamente, tamanha a sequidão daquele lugar. Davi compara o seu coração a uma terra seca como aquela, a terra seca do deserto, que precisa muito de água, necessita muito de água. Querido, a escola que Davi frequentou é uma escola semelhante à que Deus nos faz viver muitas vezes, que se chama escola da dependência. Davi aprendeu a depender de Deus ao longo da sua história. Ele não estava aqui aprendendo a depender de Deus somente naquele momento. Ele aprendeu a depender de Deus lá quando ele cuidava das poucas ovelhas dos seus pais. Que seu pai tinha as ovelhas, ele estava lá, e a palavra diz que vem leão,
Deus o fortalece para vencer o leão, mas é uma dependência do Senhor. Deus o fortalece para vencer o urso, ele depende do Senhor. Ele vai enfrentar Golias, ele depende do Senhor. Ele foge da ira de Saul, daquele ciúme doentio de Saul, ele depende de Deus em todos os anos da sua vida. E neste momento ele continua dependendo de Deus, e nós temos que aprender a depender de Deus. Quando nós entendemos o que é depender de Deus, nós encontramos a Deus mais facilmente. Porque na hora que nós paramos de perceber que a força do nosso braço pode resolver alguma coisa, quando nós paramos de confiar nos nossos diplomas, quando nós paramos de confiar nos nossos relacionamentos profissionais, quando nós paramos de confiar apenas naquilo que nós recebemos como salário, nós passamos a entender que tem um Deus que está acima de tudo isso, e que mesmo que tudo isso possa faltar em algum momento, Ele não deixa de ser Deus. Tanto que Jeremias escreveu no capítulo 29, verso 13: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Fala de um coração que aprendeu a depender de Deus, de um coração que é 100% voltado para Ele, um coração que entendeu que o caminho para achar a Deus é o caminho de entender que Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos direciona, é aquele que nos dá caminho, é aquele que nos dá direção, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos sustenta. Não há como nós não citarmos os nossos dias. Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, usamos máscara, distanciamento social, álcool gel, cumprimos tudo aquilo que tem sido determinado pelos órgãos governamentais para tentar manter a segurança, mas a grande verdade, querido, é que Deus tem sustentado a nossa vida. Se Deus não nos guardar, amado, de nada adianta. O salmista já escreveu no Salmo 127: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque os seus amados Ele o dá enquanto dormem. Deus tem guardado aqueles que são seus. Pastor, porque alguns têm sido assolados, porque alguns têm vivido, querido, tudo está dentro da potente mão do Senhor. Nós não temos como explicar o livramento de um e a dor de outros. O que nós entendemos, querido, que nós dependemos de Deus e tudo está debaixo da sua potente mão. Clamamos para que Deus cure aqueles que estão enfermos todos os dias. Cremos que Deus pode mudar a história, mas a grande verdade, querido, é que nós estamos debaixo da dependência do Senhor. O tempo é dele, a vida pertence a Ele, a nossa vida está nas mãos dele. E aí Deus ensina Davi também a aprender a confiar um pouco mais, que é a terceira lição que eu quero compartilhar contigo. Versículo 8, ele diz: peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti e mostram-me o caminho que devo seguir. Davi coloca a sua confiança em Deus. Eu sempre, quando falo de confiança, eu lembro de Josafá, em 2 Crônicas 20, verso 12. Rei Josafá, que tinha uma batalha iminente, ele não tinha um exército bem preparado, as coisas pareciam que estavam contrárias. Ele ora a Deus no versículo 12, dizendo de maneira clara: Senhor, grande é a multidão que vem contra nós, em nós não há força, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Davi estava aqui sendo ensinado por Deus a mais uma vez aprender a confiar, a crer que Deus estava no controle, e que nada aconteceria, querido, na véspera, que nada aconteceria por antecipação. Da mesma forma, querido, você não morrerá na véspera. Da mesma forma, querido, o amanhã não vai chegar hoje. Não tem como antecipar o tempo, mas Deus estava dizendo aqui: eu estou no controle, confia, confia. É a mesma palavra que Deus deu ao povo lá em Êxodo 14, quando Deus fala para aquele povo que não parava de falar e reclamar e tanta coisa. Ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Confiar em Deus, querido, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. E a última lição que Davi aprende após abrir o seu coração para o Senhor, que o Senhor o ajuda então a fazer a vontade que Deus tinha para a vida dele. É interessante que no versículo 10 ele pede: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, e que teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Davi, quando ele aprende, querido, a confiar em Deus, quando ele aprende a depender de Deus, mais uma vez nesta lição, nessa aula que Deus o colocou,
Davi mesmo pede: Senhor, me ensina a fazer a sua vontade. Ele reconhece que a vontade de Deus é melhor do que a dele. E é algo que nós temos que reconhecer na nossa vida, querido. Reconhecer que a vontade de Deus para nós é melhor do que a nossa, que os planos dele para a nossa vida são melhores que os nossos. E nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossa vida, que nós possamos desejar se aproximar dele, que nós possamos confiar nele todos os dias, que nós possamos desejar viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e que nós possamos nos esforçar todos os dias e não fixar os nossos olhos no que estamos vivendo no momento, mas lembrar que o mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que vai operar hoje, e é o mesmo Deus que sempre estará realizando na vida daqueles que creem. Já escreveu o autor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso de número 8, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que nós possamos crer, querido, e continuar confiando, pois Ele é Deus na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? E eu quero orar nesse momento por você, abençoando a sua vida, e também deixar aqui uma oportunidade para você que está ouvindo esta palavra pela primeira vez. De alguma forma você parou nessa transmissão, mas você nunca reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te fazer o convite nessa noite para fazer essa oração comigo, aí onde você estiver, para que você possa entregar a sua vida ao Senhor. Talvez você diga: pastor, mas eu já vivo uma vida boa, eu sou uma pessoa de bem, uma pessoa que procura fazer tudo certo. Sim, eu acredito nisso, mas todos nós precisamos de um Senhor e um Salvador, para que nós possamos viver esta vida de uma forma boa, mas também possamos viver a eternidade ao lado dele. Então eu quero te dar a oportunidade para que você que ouviu esta palavra, entendeu que Deus pode realizar grandes coisas na sua vida, que Deus pode mudar a sua história, pode mudar a história da sua família, você que entendeu que tem que se aproximar dele, você compreendeu que é melhor fazer a vontade dele do que a sua. Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Aí onde você estiver, feche seus olhos, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Declaro que a partir de hoje já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Assim te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Deixa eu orar por você, querido. Senhor Deus, eu oro a Ti por esta vida, Pai, estas vidas que nessa hora reconhecem a Ti como Senhor. Amado Deus, eu peço que o Senhor os fortaleça, os sustente. Quando chegar o medo, quando chegar a dúvida, Teu Espírito Santo os dê direção. Que o Senhor coloque próximo dessas pessoas, ó Pai, que aceitaram a Ti, pessoas retas, íntegras, tementes a Ti, Pai. Que as ajudem, ó Pai, a continuar nessa caminhada de fé. Que elas possam ter uma vida abençoada nesta terra e uma certeza da vindoura, Pai. Oramos assim também, ó Pai amado, por aqueles que ouviram essa mensagem nessa noite e entenderam, ó Pai amado, que tem que, Pai amado, lembrar daquilo que Deus já realizou, compreenderam que Deus continua realizando. Esses que entenderam na escola da dependência a compreender as lições que o Senhor tem proporcionado à vida de cada um de nós. Compreenderam, ó Deus, que tem que confiar cada dia mais em Ti e, acima de tudo, procurar o centro da Tua vontade para viver a Tua vontade. Eu peço, fortalece Teus filhos neste tempo. Abençoa-os no nome de Jesus, para que continue com os olhos fixos em Ti. Oramos assim, abençoando a todos, no nome de Jesus.